Meus amigos do YouTube, a paz do Senhor Jesus. Eu vou ler no livro de Esdras, peço que vocês leiam todo o capítulo 9, para entender o que Deus quer falar. Mas eu vou ler só o versículo 1 e o 2. Esdras sabe que muitos israelitas casaram com mulheres hetéias e faz oração e confissão a Deus. Acabadas, pois, essas coisas, chegaram-se a mim os príncipes dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes levitas não se têm separado dos povos destas terras, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a semente santa com os povos dessa terra. E até a mão dos príncipes e magistrados foi a primeira nesta transgressão. Então, o povo de Israel era um povo separado, né, por Deus. Eles estavam nas mãos dos egípcios como escravos, mas Deus prometeu que se eles obedecessem à lei de Deus, Deus iria tirar eles do cativeiro e levar para a terra prometida. Só que, o que acontece? O povo de Israel começou a dar os seus filhos em casamento para os filhos dos egípcios. Então, e eles tiveram filhos dessa união, né? Nasceram filhos e eram filhos misturados. E aí eles começaram a adaptar os seus costumes, o povo de Israel, aos costumes dos egípcios. Começou a fazer aquela mistura, aquela salada mista, né? E Deus não estava aprovando isso. E, inclusive, não foi só o povo, não. Foi também os príncipes e os magistrados. As altas autoridades de Israel também estavam se corrompendo, se misturando com os costumes dos egípcios. E Esdras estava muito triste com isso. E aí eu fiquei muito preocupada, porque nós olhando para os tempos de hoje, nós estamos vendo que isso está acontecendo ainda. Nós que aceitamos a Jesus como nosso Salvador, nós que somos a igreja, nós somos um povo separado. Nós não podemos viver conforme o mundo. A palavra de Deus diz: não vos conformeis com o mundo e nem com o que nele há. Isso é transgressão para Deus. Aí algumas pessoas falam assim: mas todo mundo faz isso. Só que o mundo, ele vive sob o domínio do diabo. Nós não. Nós vivemos sob o senhorio de Deus, nós obedecemos às leis de Deus. E o povo, a igreja, está se corrompendo. A gente às vezes assiste vídeos na internet de coisas que acontecem nas igrejas, principalmente nas grandes igrejas, que a gente fica pensando assim: meu Deus, isso não é de Deus. O que está acontecendo? O mundo está entrando dentro da igreja. E eu não estou falando assim de costumes, de cabelo curto, de calça comprida, não é isso. Eu estou falando de doutrina. Batismo com o Espírito Santo, arrependimento.
oração, tudo isso está sendo deixado de lado, tudo isso está se misturando com os costumes do mundo e não pode. Não pode, nós somos um povo separado, nós somos um povo santo. Nós temos que despertar. Nós não podemos fazer o que o mundo faz. Outro dia eu fiquei sabendo que tem uma ala evangélica que é a favor do aborto. O que é isso? Deus falou que não pode matar. E esses evangélicos estão se colocando a favor do assassinato de crianças. Hoje, coisas assim que antes eram pecado, que na Bíblia está escrito que é pecado, hoje não é mais. As pessoas estão aceitando o pecado como se fosse coisa normal. Os grandes pregadores, grandes pastores, eles não têm pregado mais sobre arrependimento, sobre santificação, deixar o pecado. Não, pode vir do jeito que você tá, pode ficar do jeito que você tá. O que importa é você estar nos cultos, o que importa é você fazer as campanhas. Eles não estão preocupados com a salvação das pessoas, eles estão preocupados em se enriquecer com as ofertas, com os dízimos. Eles querem igrejas cheias. Deus também quer igrejas cheias, porém cheias de pessoas transformadas, pessoas que abandonaram o pecado, pessoas que vivem segundo as regras de Deus, segundo as regras divinas. É isso que Deus quer. Mas as igrejas estão cheias de pessoas que vivem segundo a sua vontade, que fazem o que querem, ninguém manda nelas. Jesus é o Salvador, mas não é o Senhor da vida delas. E não pode acontecer isso. Hoje em dia, os pastores estão aceitando que pessoas tomem a Santa Ceia, sejam batizadas, de qualquer maneira, morando junto, se prostituindo, não tem problema. Depois o Espírito Santo transforma, não. Desde que você aceitou a Jesus, ele já começa uma transformação na sua vida. Você já está separado do mundo, você tem que largar o pecado. Nós temos que buscar santidade, porque a palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Então vamos nos despertar, não vamos ser Maria vai com as outras, boizinho de presépio, abaixa a cabeça para tudo. Não, nós temos que afirmar nossa fé. Não, você está mandando eu fazer isso, mas eu não posso, porque está aqui na lei, está aqui na Bíblia. O meu Senhor proíbe de fazer isso. Nós temos que assumir a posição de crentes, de servos do Senhor. Nós temos que fazer como Esdras fez. Ele, sabendo dessas coisas, o que ele fez? Ele foi orar. Ele foi se humilhar diante do Senhor e muitas pessoas seguiram ele nesse propósito. Muitas pessoas também foram com ele se humilhar, orar a Deus, pedir perdão. É isso que nós devemos fazer, se humilhar diante de Deus. Senhor, eu errei, eu sei que eu pequei, Senhor, mas eu te peço perdão. E Deus não resiste a um coração contrito, a um coração arrependido.
Nós não podemos agir como o mundo. Que comunhão tem a luz com as trevas? Nenhuma. Onde há luz, as trevas não podem entrar. E nós somos luz, nós somos sal. Nós temos que fazer a diferença. As pessoas têm que olhar para nós e ver as nossas atitudes e ver que nós somos um povo diferente. Aleluias! Não vamos nos conformar com o mundo, mas vamos buscar viver uma vida santa, separada dos pecados. Que Deus te abençoe.